Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vamos à nossa conversa aí de quarta-feira. Mas antes eu quero ler um texto, né? É uma conversa, mas para a gente ter sempre um fundamento da palavra de Deus por trás, né? 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso é importante. Como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Senhor, que nós possamos, Senhor, nessa conversa que vamos ter agora, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que a luz de Cristo esteja em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós vivemos tempos, né, loucos, né? E eu creio, irmãos, verdadeiramente, né, que estamos vivendo um tempo parecido com esse aí que Paulo falou. Mas isso não é apenas de agora, irmãos. Em outubro de 1517, né, Martinho Lutero afixou, não é? Na porta da igreja, não é? 95 teses, não é? Teológicas, não é? Para confrontar a Igreja Católica. A Igreja Católica daquela época, irmãos, né? Desde da morte dos seus apóstolos, né? Com o levantamento de Constantino, né? Que era um César, e colocou a religião cristã como a religião do império, então a Igreja Católica Apostólica Romana foi ganhando proeminência, não é? E nesses anos aí, não é, ela mandava no mundo. É claro que havia os imperadores do mundo, né? Mas por trás do imperador sempre estava a voz poderosa do Papa, que determinava muitas coisas, não é? Ele impunha sanções, não é? Eles matavam, eles faziam qualquer sorte de coisa. Nem sempre foi assim. É bom a gente, né, ser fiel. A igreja, vamos chamar hoje, né, a igreja católica, né, romana, né, ela no início, né, até o quarto século, por aí, quinto século, né, foi uma igreja fiel. Né? A gente tem os pais da nossa fé, né, principalmente o maior deles, chamado Agostinho, né, que foi um bispo católico, né, e um homem de Deus. E havia muitos, sempre houve, né? Mas o mundo, né, a riqueza fascinou e o Papa dominava o mundo, né? E instituiu, não, porque eles queriam, isso é só um preâmbulo para aquilo que eu quero falar, tá? Nós temos o contexto histórico, né? Ele instituiu, né, para a construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma, aí precisavam de muito dinheiro, né? Eu nunca fui em Roma, né? Gostaria de ir até, né? Mas o meu filho já foi, né? A minha filha já foi também, e já entraram lá, não é? Então dizem que é um negócio fora do comum, né? Toda a estrutura, né? Ali da chamada Praça de São Pedro e tudo mais, né? É, Então era necessário muito dinheiro, né? Não só para a construção, mas também para todo o ornamento, né? Fabuloso daquele complexo, né? Então foi inventado, né, algo, né,
que chamavam-se das indulgências, que começou a ganhar muito corpo, né. Era a venda de pedaços da cruz, né, era a venda de várias coisas, né, e quanto mais as pessoas, davam dinheiro, né, os seus pecados eram perdoados. E mais que isso, não é? Mais que isso, diziam, né, que se você oferecesse uma boa quantidade, você podia tirar um parente seu do inferno, né. É, podia tirar um parente seu do inferno. E quem se levantava, né, porque muitas pessoas se levantaram antes de Lutero, e dos principais do protestantismo, né, como Zwinglio, né, Meno, e outros mais, né, e outros que antecederam a eles foram mortos, né, até padres católicos também foram mortos. Todos que se levantavam eram taxados como hereges e muitos eram queimados na fogueira, né, eram mortos, né, simplesmente jogados no rio, enforcados, né, e toda sorte de coisas. Era assim que a Igreja Católica estava completamente corrompida, né. E foi nessa ocasião que Lutero, que era um monge, né, um monge agostiniano, né, ele, teve um encontro real com o Senhor e viu que aquelas coisas todas estavam erradas. Então ele coloca na porta da igreja lá de Wittenberg, 95 teses para que fosse discutido, né, isso, né. Nunca foi a o objetivo, né, de Lutero, né, se separar da Igreja Católica. Não era isso que Lutero queria. Lutero não queria um cisma da Igreja Católica, mas foi isso que acabou acontecendo, né. Então, a partir desse momento, irmãos, o protestantismo começou a crescer, né, principalmente na Europa, na Alemanha, na Suíça, e passou, né, para a Inglaterra e etc e tal, né, aqueles países ali, e começou a ganhar uma grande força, né. E grandes avivamentos, irmãos, começaram a acontecer pelo mundo inteiro, né? Grandes avivamentos. Na Inglaterra e etc., grandes, nos Estados Unidos, né? E no Brasil também, nos anos 70 houve um grande avivamento aqui no Brasil também. Então, com o protestantismo, né, com esses homens, né, sendo que o mais exponencial de todos eles foi Calvino, né, foi o que trouxe mais luz às escrituras sagradas, eh, a igreja tomou um outro rumo. E Deus começou a operar na igreja, né? E começou a impactar o mundo inteiro, né? Missões por todo mundo, missões para a África, missões para os pobres, né? Grandes coisas começaram a acontecer. E eu creio, irmãos, que ao longo desses últimos séculos, né, principalmente, né, depois do Iluminismo na França, a igreja, vamos dizer assim, né, separando um pouco, né, a igreja protestante, né, separando um pouco da igreja católica, porque a igreja católica ela parou com uma série de coisas, não é? Mas ela continua, não é, com o centro dela que é a idolatria a Maria. E a gente não pode tapar o sol com a peneira, não é? O idólatra não é salvo, né? Aquele que coloca Maria no mesmo patamar de Jesus não pode ser salvo, né? É o que a Bíblia diz, não é? Então a Igreja Católica tem esses problemas graves nela, né? Que ela poderia resolver, mas ela não resolve, né? A adoração a santos, né? Essas coisas todas, né? Essas estátuas, essas coisas todas ali. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar dos evangélicos. Então nós vivemos, irmãos, nos tempos de hoje, é uma confusão muito grande no meio evangélico. E eu vou falar do Brasil, né? Não me interessa o que está acontecendo no mundo, na igreja evangélica dos Estados Unidos, né, da França, não importa, né? É do Brasil, né? E eu já falei isso N vezes, não é? Mas estamos conversando aqui, irmãos. É uma coisa para nós refletirmos, refletirmos.
Porque, meu irmão, minha irmã, não é? É a proclamação do evangelho que salva vidas. É a proclamação do evangelho do reino de Deus que salva vidas. É o testemunho dos cristãos que impacta as pessoas no mundo. E nós estamos vendo uma confusão evangélica muito grande nos nossos dias, né? Uma proliferação grande demais para o meu gosto, né? De denominações, etc. e tal, né? A facilidade que se tem no Brasil para se abrir uma igreja força isso, né? Você, para você ser, eu sou de profissão, eu sou contador, e de chamada eu sou pastor, né? Mas eu não exerço a contabilidade há muitos anos. Então, o que acontece, irmão? Para você exercer uma profissão, você precisa, né, na grande maioria das vezes, né, ter um diploma. Né? Você precisa ter cursado uma faculdade. Né? Agora, para você se intitular pastor, se intitular bispo, se intitular apóstolo, você não precisa de nada. Nada. Né? É só você falar que é e ponto final. É só você falar que você recebeu um chamado do Espírito Santo de Deus e ponto final. Isso é complicado. Né? É por isso que nós vemos essa sorte de coisas. Né? Mas, irmãos, o que às vezes me deixa assim pensativo é o que eu estava lendo, né, ontem, que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Os filhos de Deus têm a mente de Cristo. Né? E se nós temos verdadeiramente de Cristo, não era para sermos iludidos com vãs filosofias, como Paulo diz aqui, né, nos últimos tempos, né? Com vãs filosofias, com coisas absurdas, com coisas que saltam aos olhos, irmãos. Né? Saltam aos olhos. Eu estava vendo hoje, né, até de curiosidade, eu assisto um pedacinho, né, 5 minutos, porque eu não tenho estômago para assistir mais tempo. Irmãos, eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Eu sou o menor dos menores. Mas um pastor que eu conheço pessoalmente, né, e mais uma vez ele abre a conversa, né? Eu não vou citar o nome dele, é claro, né? Não vou ser deselegante. Ele abre a conversa dizendo que ele é médico, que ele é triatleta, agora dessa vez ele é músico, ele é escritor, ele é compositor e também é pastor. E sabe, irmãos, eu fico aqui pensando, né? Me perdoe, eu fico pensando se eu estou numa igreja de uma pessoa assim, e ouço essa pessoa falar isso, e na minha cabeça, irmãos, eu vou pensar o seguinte, irmãos, eu vou falar assim, o que me interessa saber se você é médico, se você é triatleta, se você é compositor, se você é músico, se você planta bananeira, o que me interessa isso saber? O que me interessa saber é se você realmente é um pastor chamado por Deus que prega o evangelho, porque é isso que me importa na minha vida, porque se precisar de um médico, eu vou procurar um médico, né? Eu vou procurar um médico. Se eu precisar de um músico, eu vou entrar no YouTube, vou ver um trilhão de músicas evangélicas. Entende? Mas não há essa coisa no meio evangélico, porque isso deve, porque essa pessoa é uma pessoa muito inteligente, ela não está falando isso da boca para fora. É porque isso faz sentido em determinadas pessoas. Que falam, pô, tá vendo? Olha só. Né? Dependendo de eu tô frito. Né? Aleluia. Né? Porque eu sou pastor e pela graça de Deus, irmão. Pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. Né? E com muito orgulho. Né? E aí ele estava falando, né? Sobre a prosperidade. Se isso é real ou se não é real. E ele já começa a pegar uma passagem
de Paulo e Silas presos louvando a Deus. E falou que aquilo estremeceu, né? É fato, né? É fato. E aí ele pega uma palavra do grego, né? Sozo, que significa salvação, porque Paulo falou para o carcereiro, né? Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Então ele pega essa palavra de Paulo, sozo, do grego, que significa salvação ou então cura, né? E ele amplia o significado dessa palavra, chegando ao ponto de falar de prosperidade, que não é o caso. Não é o caso nesse texto. Mas ele amplia, porque eu sei que o título do vídeo dele é prosperidade, né? Então ele fala que é a vontade de Deus que nós sejamos prósperos na nossa família, que a gente seja próspero na nossa saúde e que nós sejamos prósperos na nossa vida financeira. E aí vem logo, né, a incoerência com o próprio texto que ele pegou de Paulo, falando de Paulo, né? Porque Paulo fala, né, em outro local, ele fala assim: eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar fome. Entende? Paulo fala das suas enfermidades. Das suas enfermidades. Paulo fala que Deus teve misericórdia de um discípulo seu para que ele estava muito doente e não morreu. Entende? Então, Deus quer que nós sejamos todos prósperos. Para isso. E aí é uma questão, irmão, que eu já falei muito. É uma conversa, né, que estamos tendo. Desculpe ser repetitivo. É uma pessoa que está no seu mundinho, um mundinho de pessoas bem financeiramente, né? E que não olha para fora do seu mundo, não sai da sua bolha, não sai da sua bolha, não olha para os nossos irmãos na África, não olha para os missionários, né? Em Angola, em Moçambique, né? Que alguns morrem, que passam necessidade. E a gente vê N vídeos aí, irmãos, na televisão, perdão, no celular, de locais em África, onde a igreja está no barro, onde as crianças estão fingindo que estão batendo uma bateria, uma guitarra, que não tem nem microfone. Muitas vezes não tem nem comida para comer 3 refeições durante o dia. Então é um mundinho, irmãos, sabe, que Jesus não viveu esse mundo, que Jesus não pregou esse mundo. E ampliando um pouco agora, irmãos, é uma série de coisas que nós vemos agora virou moda a gente falar que certas coisas na Bíblia não estão corretas. Ou porque a tradução foi errada, ou porque o contexto não se aplica nos dias de hoje, se aplicava no passado, mas não se aplica nos dias de hoje. Né? Que a Bíblia precisa ser refeita, certa passagem está certa, certa passagem está errada. Agora, recentemente, há umas 2 semanas atrás, saiu um vídeo, ele que publicou, né? Do Ed René, eu vou falar o nome, né? O Ed Renekiewicz, porque ele publicou, ele colocou os recortes, né? Onde ele fala que ele não crê num Deus que é fogo consumidor. E aí ele faz uma analogia barata. Você que é pai, você colocaria o seu filho na fogueira eterna? Como Deus pode fazer isso? Então, não existe Deus fogo consumidor, só amor. Mas a Bíblia está escrito. E não é uma palavra de um apóstolo, é a palavra de Deus. Eu sou fogo consumidor. Lá em Deuteronômio e lá em Hebreus, no Antigo e no Novo Testamento.
Então, eu fico assim pensando, irmãos, como as pessoas que estão assistindo esse tipo de mensagem, esse tipo de pessoa, que ele está com a Bíblia na mão. Ele não fez uma Bíblia nova. Ele está com a Bíblia que eu uso, que você usa. Ele está com a Bíblia na mão, dizendo que certas coisas da Bíblia não existem, com alegorias humanas, né, que ele faz, assim como esse outro pastor que eu falei que ele faz. Ah, Deus quer isso. Deus quer que você né, tenha sempre saúde, que Deus tenha, que você tenha uma família maravilhosa, que você nunca passe necessidade, que você tenha para você. Então, e a gente olha, né? Por exemplo, um dos maiores homens, né? De um avivamento tremendo foi John Wesley, na Inglaterra. Né? A Inglaterra mudou graças a ele, mas principalmente a ele na Inglaterra. E a Whitefield também, que era seu amigo. Né? John Wesley era arminiano e Whitefield era reformado. Whitefield foi muito mais para, apesar de Wesley ter ido também para a América, mas Whitefield também influenciou muito mais a América. Por isso que a América tem uma teologia mais reformada, né? Então, ou seja, John Wesley tinha problemas seríssimos com a sua esposa. Isso não é fofoca de ninguém, não. Isso aí está nas biografias de John Wesley. Seríssimo. Seríssimos. Ele não era feliz no seu casamento. E aí, como é que você me explica isso? Né? Que eu já falei até na igreja, né? Spurgeon, né? Na Inglaterra também, mas mais à frente. Né? Mais à frente surgiu Spurgeon, um dos maiores pregadores também de todos os tempos. Ele era uma pessoa doente, sofria de gota e vivia deprimido. Como é que você explica isso, esse sozo tão abrangente assim? Essa prosperidade tão... Será que para essas pessoas não valia? Como é que você explica isso? Jonathan Edwards, na América do Norte, né? Um dos maiores pregadores de todo, morreu novíssimo. Eu não tenho aqui na minha cabeça, né? Com quantos ele morreu, mas morreu novíssimo. Como se explica essas coisas? Então eu fico aqui voltando, né? Eu fico aqui pensando como uma pessoa que está diante de um cara que está com a Bíblia na mão, não posso nem chamar de pastor, né? Uma igreja de milhares de pessoas, irmãos. Milhões de seguidores, ou milhares e milhares de seguidores. Eu não sei, não entrei para ver. E ele está com uma Bíblia na mão, e ele diz que essa Bíblia tem erro. Sinceramente, irmãos, as pessoas não estão tendo a mente de Cristo para falar assim, peraí, você abre um livro que você diz que parte desse livro está errado? Então o que significa esse livro para mim? Nada. Porque o dia que eu me convencer, meu irmão, minha irmã, e eu me considero uma pessoa inteligente, que algo na Bíblia está errado, você pode ter certeza absoluta que eu vou jogar a Bíblia na lata do lixo. É óbvio. Está errado. Agora, por que essas pessoas, irmãos, que confrontam tanto a Bíblia, que confrontam tantas passagens bíblicas que não está certo, e não sei o quê, e tereré, e tá, por que essas pessoas continuam com a Bíblia na mão? Não é fato, irmão? Poxa vida, vai fazer outra coisa. Vai ser kardecista. Vai ser, sei lá, né? É messiânico, Sheshonauê. Vai ser católico. Católico, a Bíblia é semelhante com a crença de algumas coisas, né? Sei lá, vai ser um bandista, vai ser candomblessista, vai ser qualquer coisa. Mas sabe por quê? Deixa eu pegar aqui. Porque isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus, mas dá muito dinheiro para muitas pessoas. É por isso que as pessoas não largam isso. Esses falsos pastores.
Porque há pessoas que não têm a mente de Cristo, e são grande parte, que, como eu li aqui, não é? Eu vou ler de novo aqui para você, só para terminarmos essa conversa, que já está acabando ficando longa, né? Eu imaginava que ia ser bem menor. Deixa eu abrir aqui 2 Timóteo, rapidamente aqui. Aleluia. Aleluia. Cadê? Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, a Bíblia, como ela é, como ela está escrita, sem erro, inerrante, sem falha nenhuma. A palavra de Deus. Tem uma mulher que é amiga desse, que também é uma pastora, né? Que ela diz que o evangélico colocou um papa na vida deles, a Bíblia. Se não fosse trágico, seria cômico, né, irmãos? Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Aí está. Essas pessoas não largam a Bíblia porque querem falar para pessoas que não querem saber do verdadeiro evangelho, irmãos. Coisas que caiam bem no seu coração. Não é isso? É isso. Tá entendendo? É isso. Então, essas aberrações, irmão, outro lá que, né, já foi antigo, né? Leiloando Rolex, né? Aí perguntaram a ele, poxa, mas isso aí não convém na igreja, rapaz, uma coisa dessa, né? Não! Isso está acontecendo, Rolex, Bright, outras marcas, né? Carros, etc. Né? Não, está havendo a maior libertação de Mamon. Mas espera aí. Quer dizer, eu tenho um Rolex aqui. Isso não é Rolex não, viu, gente? Né? É um xing-ling. Aí eu falei assim, vou me libertar desse Rolex, porque isso aqui é espírito de Mamon. Aí eu entrego pro pastor. Aí o pastor chega lá na igreja, né? Acabei de receber aqui um Rolex aqui. Quem data não sei o quê? Aí uma pessoa fala, eu dou tantos R$ 1.000 por esse Rolex. Pô, então, saiu o espírito de Mamon de um e entrou o espírito de Mamon no outro. Que coisa ridícula, irmãos. Que coisa ridícula. Né? Que coisa mais ridícula, irmão. Puxa vida, é só parar um pouquinho. Eu começo a rir quando eu vejo essas coisas, irmão, sabe? Eu começo a rir porque eu falo assim, não é possível, gente. Mas sabe o que é isso? É que Paulo fala. É que essas pessoas, né? Elas têm a sua própria ganância. Né? Elas têm o seu próprio objetivo e se cercam dessas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos orar para que verdadeiramente haja, né? Haja um novo avivamento no Brasil, na igreja evangélica. Que haja um novo concerto. Que surjam, não sou eu não, mas que surjam Luteros, que surjam Zwinglios, que surjam Calvinos para fazer uma nova revolução protestante, irmãos. Para que nós possamos voltar à simplicidade das Escrituras Sagradas. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar às Escrituras. Porque Jesus falou que nenhum tio seria tirado. E Apocalipse diz que maldito não entrará na cidade santa aquele que acrescentar ou retirar uma palavra da Bíblia Sagrada. Que Jesus te abençoe, querido. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.